Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Eu estou aqui hoje para fazer a correção das atividades da semana 2 do PET 1 2021 de Geografia para o terceiro ano do ensino médio. Conforme eu avisei e vou reforçar, esse PET 1 é dedicado à revisão dos conteúdos da série anterior, no caso de vocês, do segundo ano do ensino médio. Portanto, hoje a aula é para revisar o tema Espaço Geográfico Urbano. Vamos então à questão número 1. É uma questão do Enem. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transportes, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. Então, nós estamos falando aqui de um grande movimento da população. A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência, então toda essa dinâmica de transformação tem como consequência a expansão de áreas periféricas, pelo ou pela. Então, o que está provocando a expansão de áreas periféricas? O crescimento da população urbana e o aumento da especulação imobiliária. O que seria essa especulação imobiliária? As áreas mais centrais passam a ser ocupadas por grandes agentes imobiliários, por pessoas muito ricas ou por empresas muito ricas e que querem sempre cobrar mais pelo aluguel do espaço ou pela venda do terreno, do imóvel e por aí vai. Então, a população pobre acaba tendo muita dificuldade de ter acesso a essa área central por conta dessa especulação do valor do imóvel, esse aumento do valor do imóvel. Então, essa população, ela acaba sendo expulsada para as áreas periféricas, haja vista que nessas áreas o preço dos terrenos, o preço dos imóveis tende a ser mais barato. A letra B está errada porque diz que essas áreas periféricas apresentam um grande número de serviços, na maioria das vezes não, na maioria das vezes elas apresentam uma precariedade de serviços. A letra C está errada porque fala que essa expansão das áreas periféricas se daria por meio de uma ocupação organizada. Na verdade, não. A expansão das áreas periféricas se dá por uma ocupação desorganizada e, sobretudo, pela dificuldade da população mais pobre de acessar esses grandes centros em virtude da especulação imobiliária. A letra D fala que a consequência da expansão das áreas periféricas se deve pela implantação de políticas públicas? Não. Na verdade, a implantação de políticas públicas tende a diminuir ou evitar ao máximo a expansão dessas áreas periféricas e não aumentá-las. E a letra E está errada porque fala que a expansão dessas áreas periféricas se deveria a uma reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo. Na maioria das vezes não é o que acontece. O trabalhador vai para distante, vai para essas áreas marginalizadas, para essas áreas periféricas. E quando eu digo periféricas aqui, eu estou falando tanto no sentido geográfico espacial, de distância do centro, quanto no sentido social, no sentido de precariedade dos serviços públicos. Então, gabarito A. Vamos ao 2. Na atual fase da urbanização, podemos afirmar que os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia e que protagonizam a economia mundial, ou seja, que definem a economia mundial, que definem os termos da política econômica. Quem seriam elas? São as cidades globais, ok? Número 3 é o processo em que as indústrias estão concentradas em uma metrópole ou área metropolitana, migram para zonas com menores índices de adensamentos urbanos e problemas relacionados. Então, está falando aqui de indústrias que saem de uma metrópole e vão para outros lugares. Essa fuga propicia o crescimento de metrópoles regionais e cidades médias. Com isso, ocorre igual migração de mão de obra.
resultando na queda do crescimento dessas grandes cidades. Esse fenômeno de saída das metrópoles, das indústrias procurarem outros lugares, tem um nome. Esse nome é desmetropolização. Vamos aqui agora ao exercício número 4. Dados recentes revelam que, na maioria das grandes metrópoles brasileiras, só um minutinho, na maioria das grandes metrópoles brasileiras, o maior número de pessoas leva mais tempo em seus deslocamentos cotidianos. Na região metropolitana de BH, por exemplo, o percentual de pessoas que levavam mais de 1 hora no trajeto casa-trabalho passou de 3,5% para 16,5%, isso de 2001 para 2008. Em São Paulo, o recorde de congestionamento foi batido 2 vezes no mesmo dia em 2009, chegando a 294 quilômetros. Para aqueles que utilizam o transporte público, entre todas essas dificuldades, soma-se ainda o alto preço das tarifas, complicador maior no caso de mercados de trabalho organizados na escala metropolitana e que exigem deslocamentos cada vez mais distantes, baldeações e trocas intermunicipais. Ou seja, o enunciado ele está escancarando um grave problema das metrópoles brasileiras, que se diz respeito ao crescimento desordenado dos centros urbanos. Então, o centro urbano cresce demais, expulsa pessoas para áreas muito distantes e que, por terem acesso, ou melhor, por terem uma dificuldade de acesso ao transporte público de qualidade, acabam sendo prejudicadas. Então, essa problemática, ela tem relação com um conceito, que é o conceito de macrocefalia urbana, que é esse crescimento, esse inchaço urbano de uma forma muito desorganizada. Como que a gente percebe que é desorganizado? Quanto falta à população condições adequadas para se locomover, no caso aí, no transporte público. Então, vamos ao último exercício, que é o 5. Analise a charge e indique as principais características da urbanização no espaço brasileiro. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa uma charge em que o chargista tem uma cidade inchada, dá para ver que ela está inchada, e sobretudo na área ocupada por grandes prédios, e que a casa pequena, do trabalhador pequeno, do trabalhador simples, é como se fosse expulsa dessas áreas centrais. Então, quais problemáticas a gente pode mostrar aqui? Então, a gente pode observar que o processo de urbanização brasileiro é tardio, pois aconteceu vários anos após dos países desenvolvidos. Corrige para mim aqui, gente, ó. Aqui não é subdesenvolvidos, aqui é desenvolvidos, tá beleza? Corrige aí para mim. Então, o processo de urbanização brasileiro é considerado tardio, pois ocorreu vários anos após a dos países desenvolvidos. Corta isso daqui, ó, esses subdesenvolvidos, tá? Vou fazer isso agora, para não ficar erro. Apesar de tardio, seu ritmo foi acelerado, o que contribuiu para a macrocefalia urbana, que é o que essa imagem representa, ou seja, o crescimento desordenado dos centros urbanos. Essa desordem, a charge mostra, ela passa essa impressão de desordem, né? Essa desordem pode ser percebida na precariedade dos serviços públicos oferecidos à população, na periferização, que é o que vai acontecer com esse morador aqui que está sendo chutado. Ele vai para uma área periférica. E ao mesmo tempo que ele vai para a periferia, ele também vai sofrer um processo de segregação socioespacial, ou seja, ele vai estar apartado da área central, ele vai para as áreas periféricas, ok? Então tá aí o gabarito, dê seu print, dê seu pause, se for utilizado. Um beijo e até a semana que vem com a correção da semana 3. Tchau!